Boa noite, meu nome é Josué Pimentel. Esse vídeo eu estou gravando para a matéria de Teoria dos Grafos, do professor André Ribeiro, do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Nesse vídeo eu vou estar tratando sobre o algoritmo de Fleury. Antes de falar do algoritmo em si, eu gostaria de falar um pouco sobre ciclo e caminho euleriano. Até porque o algoritmo de Fleury ele vem justamente para solucionar, né, para achar os caminhos e ciclos de um determinado grafo. Então sobre o ciclo euleriano ele se dá quando a gente consegue percorrer por todas as arestas de um grafo sem repetir nenhuma aresta. E para ser considerado um ciclo, o vértice inicial ele tem que ser o vértice final. E para ser, assim, duas regrinhas que dizem se um grafo ele tem um ciclo euleriano ou não, são essas duas. A primeira, o grafo ele tem que ser conexo, certo? E a segunda é que todos os vértices desse grafo eles têm que ter grau par, certo? Ou seja, né, cada vértice tem que ter um número par de vértices adjacentes, né, de vértices vizinhos. Já o caminho euleriano é muito semelhante ao ciclo, de tal forma que a gente também precisa percorrer por todas as arestas do vértice sem repetir nenhuma aresta. No entanto, a diferença do caminho para o ciclo é que no caminho euleriano não necessariamente o vértice final tem que ser o vértice inicial. Ou seja, o vértice final ele não vai ser o mesmo inicial para ser considerado um caminho euleriano. Até porque se o vértice final for igual ao vértice inicial, vai ser um ciclo, né? Não um caminho. E o caminho euleriano também tem duas regrinhas para dizer se um grafo possui um caminho euleriano ou não. A primeira também é que o grafo ele tem que ser conexo, e a segunda é que cada vértice tem que ter zero ou então dois vértices devem ter um grau ímpar. Então, cada vértice tem que ter grau zero ou então dois vértices do grafo tem que ter grau ímpar. Agora falando sobre o algoritmo de Fleury. Eu fiz esse pequeno passo a passo aqui para falar, né, do algoritmo de Fleury. Então, primeiro passo, a gente escolhe o vértice inicial, V, vamos chamar ele de V. É, Depois a gente vai olhar os vértices adjacentes a V e a gente vai chamar esse vértice de J. Depois a gente vai verificar se J é uma ponte. O que é uma ponte? Uma ponte é quando é, é quando tem a aresta que liga V a J. Se eu cortar, né? Se eu excluir essa aresta de V para J, né? Que é a aresta que eu estou passando, né? Se eu excluir essa aresta e o grafo e o vértice J ficar desconexo, então essa aresta é uma ponte. Então eu não posso passar ela de início. Aí a gente vai ver aqui no se se o J for uma ponte, a gente vai para cair nesse caso aqui, ó. Caso o J for uma ponte, verificar se é a única adjacente ao V. Se for, escolha o vértice J. Já se houver outros adjacentes, volte ao passo 2. Por que isso aqui? Bem, é, se eu estou no vértice V e eu quero ir para o vértice J, e o vértice J é o único adjacente ao V. Mas essa aresta de V para J é uma ponte. Só que assim, é a única aresta que eu tenho de V. É o único adjacente de V que eu tenho. Então eu posso passar, certo? Caso contrário, né, se V tivesse outros vértices adjacentes, eu não poderia passar por essa aresta. Eu teria que escolher outro vértice adjacente. No caso, se o J não for uma ponte, eu vou nesse caso aqui. Eu vou ir para o 4, né? Para o passo 4. Eu vou excluir essa aresta de V para J. E aí V vai receber o vértice de J. E aí depois eu vou voltar para o passo 2 e vou ficar repetindo esse ciclo, esse, esse loop aqui, até eu percorrer por toda a aresta.
Bem, um, eu tenho esse grafo aqui para fazer esse caminho euleriano aqui com vocês. Bem, o primeiro passo, o que que ele diz? Ele fala para escolher um vértice inicial. Então eu vou escolher o 1. Então V vai ser 1. É... E aí eu vou olhar o segundo passo fala para eu olhar os adjacentes de 1. Pensando numa máquina, né, eu escolheria o primeiro, né, em ordem numérica. Então eu escolheria o 2. Então J vai ser o 2. Aí beleza, eu vou verificar agora se J é uma ponte. Se eu escolher essa aresta aqui, o gráfico ele vai ficar desconexo? Não, não vai ficar desconexo. Então essa aresta aqui não é uma ponte, então eu posso passar por ela. Então aí eu passo 4, eu vou excluir essa aresta. Eu vou riscar aqui mostrando que eu estou excluindo essa aresta, que eu estou passando por ela. Aí, certo, eu excluí, aí o V agora ele vai estar apontando, ele vai estar apontando para o vértice 2, né? Então, o V vai valer 2. E aí é, continua o continua a mesma lógica. Eu vou olhar os adjacentes de 2. Como eu disse, pensando numa máquina, eu escolheria primeiro 3. Aí eu olho se 3 é uma ponte. 3 não é uma ponte. Se eu escolher esse vértice aqui, o grafo não vai ficar desconexo. Então eu posso passar por ela, então eu posso excluí-la. Posso excluir essa aresta. Bem, chegando agora em 3. É, olhando os adjacentes dele, o primeiro que vem é o 1. Só que olha bem, se eu passar por 1, eu vou estar nesse vértice aqui. Eu vou estar no vértice 1. Só que se eu excluir essa aresta aqui, o grafo ele vai ficar desconexo. Então, nessa situação aqui, essa aresta aqui é uma ponte. Então eu não posso passar por ela agora. Então, beleza, agora eu tenho que escolher um próximo vértice adjacente para eu ir. Eu vou ir para o 4. Se eu escolher essa aresta aqui, o grafo não vai ficar desconexo. Então não é uma ponte, então eu posso passar. E assim eu vou indo. Bem, só mostrando esse aqui, é, eu estou no vértice 4 e eu quero ir para o 2. Bem, se eu excluir essa aresta aqui, o grafo vai ficar desconexo, né? O 4 ele vai ficar flutuando por aí, ele não vai ter nenhuma aresta que liga para ele. Só que veja bem, lá no passo 3.1 fala que se essa aresta aqui, se esse vértice aqui for o único adjacente a 4 e isso aqui for uma ponte, eu posso passar por essa ponte. Então é esse caso que cai aqui. Essa aresta aqui é uma ponte, só que eu só tenho esse vértice aqui de 4 adjacente a 4. Então eu posso passar por ela. A mesma coisa acontece aqui. 5 é o único adjacente a 2. Então eu posso passar por aqui. E assim vai indo. Até, até chegar a 1. Então o caminho que a gente fez foi o seguinte. Fomos de 1 para 2 para 3. Aí do 3 a gente podia ir para 1. Só que ficaria desconexo o gráfico. Então a gente escolheu ir para o 4. Depois do 4 a gente foi para o 2, para o 5, por 3 e por 1. Assim a gente fez um ciclo euleriano. Bem, agora só mostrando o meu código em C++ que eu fiz. Aqui a gente tem o cabeçalho do código. Eu tenho essas três protótipos de funções aqui, né? A função para limpar o terminal, né? Para apagar, deixar mais bonitinho o terminal. Essa função aqui que ela retorna a quantidade de inteiros que um determinado vértice tem e a própria função do Fleury, né? Aqui está o main, né? Eu, eu tenho as variáveis v e e, né? Que é para os vértices e para as arestas. Aí eu leio, crio o grafo em forma de matriz, armazeno ela em forma de matriz, né? Aí aqui eu estou iniciando todas as posições do grafo com zero. Aqui eu leio, né? Todas as arestas do grafo. Aqui eu crio um vector para me armazenar os vértices visitados e chamo a função do Flurry.
Aí só continuando aqui a função main, aqui mais para baixo, eu só imprimo o vector G visitantes, né, que são os vértices visitados. Aí bem, a função flare aqui é basicamente isso. Eu crio um V atual, né, que seria o V lá do meu passo a passo, e coloco ele como o meu primeiro vértice visitado. Aí depois eu vou fazendo um while. Esse while ele vai rodar enquanto eu não passar por todos os vértices mais um, né? Porque se você reparar bem aqui, a quantidade de vértices que eu passei é a quantidade de arestas mais um, né? Aqui eu tenho 7 arestas, né? 3, 6, 7 arestas, e eu tenho que passar por 8 vértices para me completar o ciclo. Então ele vai rodando isso aqui até eu percorrer por todas as arestas. E nesse fora aqui eu vou percorrendo nos adjacentes de V. Aí eu pego o primeiro adjacente de V, eu pego o primeiro adjacente de V, e aí verifico se ele é uma ponte. Se ele não for uma ponte, né, ele entra nesse if. Ou então o segundo caso é se ele for uma ponte, mas o vértice V só tiver um adjacente. Então, se o vértice V tiver só um adjacente, ou então se ele não for uma ponte, ele entra nesse if. Aí o que esse if ele faz? Vamos falar assim, ele apaga aquela aresta, coloca o vértice J, né? Esse vértice I seria o vértice J. O vértice J no vetor de vértices visitados. E aí o V atual ele recebe o I. Isso aqui é aquele quando o V recebe o J. E aí ele dá um break nesse for. E aí o while começa de novo e por aí vai indo. Aqui tem a função de V adjacentes. Essa função de V adjacentes ela só percorre a matriz e aí vai somando mais um nessa variável QTD adjacente para somando todos os adjacentes do vértice. E aí retorna a quantidade. E por último aqui só a função de limpar terminal. E é isso. Por último eu gostaria só de rodar aqui o meu código. Eu estou aberto ele aqui no terminal. E bem, eu vou desenhar aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês no Paint. Ele tem 5 vértices e 7 arestas. E aí eu vou ir nomeando aqui as arestas. Bem, aqui ele já me deu o caminho euleriano, que é bem o que eu mostrei para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 3, 1. Então, é isso. Eu gostaria de desejar uma boa noite, um bom dia, boa tarde e muito obrigado por assistir o vídeo.